Olá, bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Renato Barducci e hoje eu trago um vídeo sobre novidades no modelo de referência TOGAF, Framework TOGAF de arquitetura de soluções para negócios ou arquitetura empresarial. Eu já tenho vários vídeos no meu canal sobre o TOGAF e como se aplica a arquitetura empresarial para desenvolver soluções de tecnologia para os negócios. Agora, o TOGAF está com uma nova versão que trouxe novidades em especial para os profissionais que trabalham na área de Data Science, BI, Analytics. Vamos às novidades então. Primeiramente, eu vou começar por falar um pouquinho da versão 9.2, que é a versão anterior do TOGAF, cujos conceitos não foram abandonados na versão 10. Então, tudo que se falava na versão 9.2 permanece na versão 10, que é a última do TOGAF nesse momento da gravação desse vídeo. Nessa versão 9, o TOGAF trazia um framework, uma estrutura de trabalho para que você desenvolvesse, através das práticas que ele recomenda, soluções de tecnologia totalmente aderentes com as necessidades de negócio da organização e com a governança. O TOGAF 9.2 trabalha com domínios de arquitetura, e isso permanece no TOGAF 10, versão atual do momento. Nos domínios de arquitetura, eles se referem às áreas de conhecimento que você tem que aplicar para desenvolver o seu trabalho de desenho de solução tecnológica para atender seus negócios. Inicia-se por trabalhar as perspectivas de negócio em si, quais são os grandes objetivos da organização, quem são os principais stakeholders, quais são as metas da organização mais prementes, mais para o futuro, médio e longo prazo, quem são os parceiros, quem são os fornecedores, quem são os clientes. Então, eu parto de toda a compreensão do negócio no funcionamento da sua estratégia e também no detalhamento dos seus processos internos de trabalho, rotinas empresariais. A partir desse conhecimento profundo dos negócios, eu tenho condição de propor soluções tecnológicas aderentes. Né? Não dá para eu propor soluções tecnológicas aderentes se eu não saio da minha cadeira para conhecer a estrutura de negócio da organização. Então, primeiro ponto é você dominar negócios. Em seguida, você mapear as aplicações existentes na organização em termos de softwares e sistemas de informação e entender como que essas aplicações cobrem as operações da companhia. Juntamente com o estudo das aplicações, vem o estudo também dos dados que são utilizados na organização para a tomada de decisão e para a administração do seu dia a dia, das suas rotinas. E a quarta perspectiva de domínio é a de tecnologia, onde dentro do TOGAF entende-se por tecnologia, tecnologia pura, ou seja, a parte infraestrutural, né? Uma parte mais técnica aí da construção do ambiente, do desenvolvimento do ambiente para que o software de aplicação e os dados possam ser executados e assim entregue valor para o negócio. Dados e aplicação, o TOGAF agrupa numa camada que ele chama de arquitetura de sistemas. A arquitetura de negócios é uma outra camada ou etapa e a tecnologia uma outra camada e etapa, sendo que a sequência natural de investigação e desenvolvimento de solução é, primeiro, trabalhar as perspectivas de negócio, depois trabalhar as perspectivas de sistema e software e, por fim, pensar na tecnologia infraestrutural para poder executar esses sistemas de aplicação e entregar o valor ao negócio. Então, o TOGAF, na versão 9.2, ele trazia um modelo de estrutura de trabalho com fases, né, um ciclo de fases a serem percorridas, onde a gente parte lá de uma etapa preliminar, de compreensão dos grandes objetivos de negócio, suas estratégias, depois desenvolve uma visão de qual é o alvo da arquitetura, então quais são as áreas funcionais, as estratégias de negócio que precisam da maior atenção por parte de tecnologia e, portanto, uma investigação das soluções existentes e desenvolvimento de novas soluções. Fechada essa visão da arquitetura, dos pontos focais de desenvolvimento de novas soluções, começa-se o trabalho de arquitetura de negócios, sistemas, tecnologia. Depois faz-se uma investigação de quais são as oportunidades mais interessantes de serem trabalhadas e receberem investimentos no momento. Faça então um planejamento do desenvolvimento desses projetos.
desenvolve seus projetos sempre aplicando métricas que garantam governança para saber se está tudo andando dentro daquilo que foi combinado e do que é pretendido pela organização como resultado, e faça o gerenciamento de mudança para que a empresa alcance um novo patamar de trabalho, para que as pessoas entendam a nova forma de trabalho que os novos sistemas de informação estão impondo. Essas fases, elas não são sequenciais. Você vê pelo diagrama que você tem ali uma intercomunicação no centro de tudo isso, sempre requisitos, que é a alma do negócio, né? Os requisitos estão mapeando aquilo que é a necessidade da organização, e também dentro do TOGAF, essa gestão de requisitos vai sendo atualizada com tudo aquilo que está sendo desenvolvido. E aí vai se indicando quais requisitos já foram cobertos, quanto esse requisito foi coberto pela nova solução. E a qualquer momento eu posso voltar a qualquer uma dessas etapas. Então eu posso estar numa etapa de avaliação de solução e perceber que eu tenho que fazer uma revisão da arquitetura de negócio, de sistema, enfim. Então esse mecanismo é altamente interativo e aderente com projetos ágeis, que é a realidade de projetos de tecnologia que a gente vive hoje. Bom, esse escopo do desenho da arquitetura, então, resumidamente, vai trabalhar o desenvolvimento de uma visão de arquitetura, trabalhando a questão estratégica e a governança empresarial, depois a modelagem de negócios, desenvolvendo aí desenhos, né, e explicações que esclareçam como que a empresa está organizada, quais são os seus processos de trabalho interno, sistemas de informação que ela tem e que ela precisa ter, aí indicando quais os dados que ela atualmente possui, quais ela precisa, aplicações de software que ela possui, quais ela precisa, e depois a parte infraestrutural de tecnologia para acomodar as novas soluções. Claro que sempre observando também a tecnologia pré-existente e avaliando o devido aproveitamento máximo possível daquilo que se tem. Então, durante todo o trabalho da arquitetura, eu tenho que estar investigando o as is, como estamos hoje, o que temos hoje, e como aproveitamos o máximo do que temos hoje, e o to be, como será o novo cenário, com as novas tecnologias aplicadas ao negócio, e claro, aproveitando todo o passivo que se tem, todo o legado que se tem. A visão da arquitetura, então, ela vai explicar e justificar o porquê de se fazer uma ação, uma promoção, né, de desenvolvimento de novas soluções. Qual é o motivo? Né? O que vai motivar o desenvolvimento de uma nova solução é a visão que se constrói a respeito do negócio. A parte de modelagem de negócio, ela vai explicar o que deve ser feito, ou seja, qual é a parte da rotina empresarial que vai ser afetada, modificada, transformada. Na parte de sistemas, eu detalho como vai ser feita essa transformação, né? Efetivamente, o que é que vai ser entregue para a companhia trabalhar. E na tecnologia, eu esclareço quais são os recursos que eu vou precisar para colocar essa solução no ar. Entendido isso a respeito da versão 9.2, vou falar agora da última versão do momento, que é a versão 10. O que ela trouxe de novidade? O que ela adicionou ao que já se falava na versão 9.2? Nessa versão 10, trouxeram dentro do livro, né, do TOGAF, uma proposta de estruturação das funções que a gente deve desempenhar quando desenvolvendo soluções voltadas para dados, ou seja, soluções que trabalham com Data Lake, Big Data, BI, Data Warehouse, Analytics. O que o TOGAF trouxe para nós, então, foi uma proposta já pronta das principais funções que eu tenho que estar observando dentro do meu desenvolvimento de arquitetura. O modelo de funções, né, a identificação de funções, sejam de sistemas, funções de componentes de infraestrutura ou funções de negócio, elas são mapeadas durante as fases do ciclo de desenvolvimento da arquitetura. O que o TOGAF fez, então, foi dar uma adiantada nesse trabalho para aqueles que vão trabalhar com sistemas voltados para dados. Então, começando aqui pela questão da arquitetura, no ponto de vista da construção da visão da arquitetura, que é a primeira etapa. O que o TOGAF 10 traz para nós? Ele construiu aqui uma visão de objetivos que
o executivo principal, o CEO da empresa, tem, o que, que o CIO, que é o chefe do escritório de informação, né? O diretor de TI espera das soluções de BI Analytics, e o que, que o Chief da área de dados, que é o CDO, espera como objetivo dos projetos de BI Analytics. Então, aí ele coloca aqui para o céu a satisfação dos clientes, a eficiência na rotina operacional, atender compliance, né? Atender governança, atender regras corporativas, atender leis de gestão empresarial e fortalecer o uso dos dados das decisões da empresa para que a decisão seja menos empírica, menos chutada, né? Menos baseada em opinião e mais realmente analítica e sustentada por informações que vêm da observação da operação do dia a dia da empresa, que estão registrados nos sistemas de informação. O CIO ele está focado na questão de otimizar a disponibilidade de recursos, atender as demandas em tempo reduzido ao máximo para garantir o time to market, né, das estratégias de TI vinculadas aos negócios, reduzir o custo operacional, assegurar o acesso à informação a quem é de direito, garantir qualidade dentro do serviço, satisfação nessa prestação de serviço por parte de TI, agilizar a inovação e integrar os sistemas que estão disponíveis para a empresa, aproveitando ao máximo tudo que se tem. Pelo ponto de vista da administração de dados, trazer valor ao negócio através dos dados, controlar a qualidade desses dados, dados completos, dados corretos, dados entregues no momento certo para a tomada de decisão, para as pessoas certas, com a segurança adequada e democratizar o uso de dados dentro de negócio, que as pessoas passem a compreender e aplicar dados vindos de sistemas de informação cada vez mais nas suas atividades. Então, ele já deixou esses objetivos prontos para você. Então, você vai fazer um projeto de Analytics e BI, por exemplo, ou, né, criar aí um Data Warehouse para sua companhia. Você pode partir desses objetivos principais que ele traçou. Você pode agregar aqui outros objetivos, fique à vontade. A arquitetura é um trabalho que você vai adequar à sua organização. O que o TOGAF fez foi acelerar o processo de identificação de objetivos para você. No que tange a questão da arquitetura de negócios, ele traz aqui as principais funções que têm que ser previstas dentro das operações da empresa para sustentar o uso de soluções de BI Analytics dentro da companhia. Então, ter soluções de BI Analytics dentro da companhia te obriga a criar uma estrutura organizacional, distribuir tarefas entre pessoas para que tudo funcione adequadamente. Então, aqui ele não está falando do mapeamento do negócio da sua empresa que você está especificamente trabalhando naquele momento. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um BI Analytics para a área de distribuição física e logística de mercadorias na parte de logística reversa, né? Recolhimento de materiais que estão aí nas mãos dos clientes e que eu tenho que trazer de volta para a minha companhia, para a minha empresa. Isso é um assunto muito específico, de um projeto específico, e você vai ter que fazer toda a modelagem de negócios dentro daquilo que o TOGAF 9.2 já pregava, né? Então você vai desenhar lá seus processos, né? Dentro do processo as principais atividades, responsáveis, indicadores de desempenho, locais onde as atividades vão ser feitas. Eu não vou entrar aqui em detalhes da arquitetura de negócio, porque eu já tenho outro vídeo falando sobre isso dentro do canal. Então, aqui não é isso, ele não está resolvendo a questão da arquitetura de negócio para um projeto específico. Ele está dizendo o seguinte aqui: para projetos de BI Analytics, você tem que, na sua empresa, ter pessoas que cuidem dessas funções, de cada uma dessas funções. Definir a estratégia de uso de dados e um roadmap de utilização, quando esses dados vão ser utilizados ao longo do tempo, traçando uma perspectiva de necessidade. Definir quais são as suas opções de fontes de dados e como você vai ingerir esses dados para dentro dos seus sistemas de informação para você fazer todo o processamento e entrega da sua solução final e do conteúdo da inteligência de negócio final. Definir a cadeia de valores, então, quais são as expectativas do uso de dados conectados com todo o processamento que esse dado tem que receber até que você consiga fazer o delivery final dentro da perspectiva de objetivo de uso que ele tem, cuidar da proteção de dados, qualificar os dados,
ter metadados explicando cada dado, cada informação que você está entregando para toda decisão de negócio, o que é que ele significa, como ele tem que ser interpretado, onde ele deve ser usado, quem são os responsáveis pela alimentação desse dado e pela entrega desse dado e pela proteção desse dado. Então, eu preciso ter metadados que vão me dar toda a orientação administrativa a respeito do uso dos dados e a sua manutenção e coleta. E descarte também, né? Que nem todos os dados são guardados eternamente, não tem esse grau de utilidade. Também vão ter que ter pessoas cuidando da operação da plataforma de BI Analytics, da infraestrutura, dos sistemas, da segurança de acesso, da guarda de dados, e também cuidar das questões de comunicação e capacitação, porque utilizar dados nas tomadas de decisão do dia a dia da empresa e na estratégia é uma coisa que mexe muito com o humor, a perspectiva de carreira das pessoas, transforma a carreira das pessoas. E não é fácil imprimir essa transformação dentro da organização. As pessoas muitas vezes são resistentes, né? Tendem a se abraçar ao passado, a sua forma de trabalho antiga, ou entendem que se elas aceitarem uma transformação digital, elas têm uma alta possibilidade de perderem os seus empregos, os seus espaços de desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Então, para você convencer as pessoas, tanto de TI quanto pessoas de negócio, a trabalharem em cima da questão de utilização profunda de dados e aplicar inteligência artificial, né? E sistemas de apoio à tomada de decisão digitais, que vão substituir algumas tarefas que antigamente eram feitas de forma manual, usando planilhas, cálculos matemáticos que cada um fazia no segredo do seu quartinho. Esse processo não é fácil. Esse processo de transformação envolve muita comunicação e muito treinamento e muito convencimento. Então tem que ter equipe dedicada a isso desde o momento da integração de um novo funcionário dentro da organização. Aqui o TOGAF traz um detalhamento de todas essas perspectivas funcionais, ou seja, são subfunções dentro daquelas funções que eu acabei de comentar. Eu não vou ficar aqui detalhando todas elas, né? Eu não quero que o vídeo se estenda, eu quero fazer aqui um vídeo motivacional para que você que trabalha com TOGAF ou quer trabalhar com TOGAF tenha interesse de investigar mais profundamente esse material que vale a pena e vai te ajudar muito nos projetos de BI Analytics. Só pegando aqui um exemplo, para te mostrar o que ele traz aqui nesse desdobramento funcional. Vou pegar aqui, por exemplo, obtenção de fontes para ingestão de dados, que é uma das funções que estavam lá descritas. O que ele coloca aqui para a gente? Ó, dentro dessa função, eu tenho que realizar as seguintes subfunções: identificar as fontes de dados, identificar e gerenciar os provedores desses dados, porque às vezes esses dados vêm de sistemas internos da companhia e aí está mais na minha mão administrar essa coleta. Às vezes, os dados que eu preciso vão vir de fornecedores. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um projeto de descarte, de gestão de descarte de materiais plásticos que eu introduzo na minha linha de produtos, comercializo e depois eu quero fazer o recolhimento disso dentro de uma logística reversa. Essa informação de onde está esse plástico, né? Onde eu tenho que buscar esse plástico, ela vai estar em outras empresas parceiras ou na rede de varejo ou na rede de atacado para qual eu vendo, e eu vou depender que essa rede externa à minha empresa me forneça esses dados. Então eu preciso administrar esses fornecedores de dados, eu preciso convencê-los a trabalhar comigo dentro do meu projeto e conectar sistemas de informações desses fornecedores com os meus. E aí eu tenho que desenhar e implementar interfaces e integrações para todos esses sistemas que eu estou falando aqui. Então, o TOGAF traz para mim 3 grandes subfunções que eu tenho dentro de uma macrofunção de obtenção de dados para ingestão nos meus sistemas informacionais de BI Analytics. Ok? Então, aqui só para dar um exemplo de como é que funciona esse quadro. O TOGAF 10 ele traz também as principais funcionalidades que uma aplicação de BI Analytics deve ter, ou seja, o seu sistema que você vai desenvolver para fornecer dados para a tomada de decisão dentro da companhia, ele tem que ter essas principais características funcionais. Primeiro, integração com sistemas legados, para a criação de
data lakes, aí que você possa trabalhar em Big Data, né, e depois em Data Warehouse, etc. Armazenamento desses dados, então toda a parte de controle do armazenamento, dos repositórios, localização, sempre respeitando os metadados que foram definidos, garantindo rastreabilidade desses dados a qualquer momento, processamento dos dados, que é a parte de transformação dos dados, composição de dados, seleção de dados, organização de dados, cálculos, gerando novos dados, a parte funcional ligada à distribuição da informação, publicação da informação para o usuário, visualização, tratamento da camada visual para o usuário dentro da perspectiva de uso de cada um. Alguns usuários gostam mais de trabalhar de forma mais analítica, olhando tabelas, números detalhados, outros gostam de gráficos, né, dashboards resumidos, sintéticos. Então eu preciso oferecer isso na minha aplicação também. Tenho que oferecer também as ferramentas para administração da questão de segurança de acesso e a segurança do próprio dado. Aí entram questões de criptografia, tunelamentos, né? E também a parte de perfis de acesso. Ferramentas de controle administrativo por parte dos engenheiros de dados, engenheiros de sistemas, que vão estar mexendo nessas aplicações, até que ponto eles podem mexer e qual é a segurança que eu aplico em cima dessa manutenção que eles fazem em cima dos sistemas, especialmente sistemas que já entraram em operação. Ferramentas para administrar a parte de biblioteca, framework, monitoração de disponibilidade e uso de dados também, porque uma das coisas muito importantes que a gente tem em BI e Analytics é, uma vez entregue a solução, será que essa solução está sendo realmente utilizada? Qual o nível de aproveitamento que a companhia tem em cima desses dados que estão sendo oferecidos? Então, dentro da minha solução, eu já tenho que colocar, embutir os instrumentos de auditoria, vamos dizer assim, e trace, né? Audit trace, rastreabilidade, para que eu possa começar a gerar insumos informacionais a respeito do uso efetivo de tudo aquilo que eu estou fornecendo em termos de tecnologia por parte da empresa, porque aquilo que não estiver sendo utilizado, ou eu vou fomentar o uso, ou eu vou desativar, porque senão eu tenho um custo desnecessário. Também nessa camada de aplicação, existe um desdobramento dentro do TOGAF 10 de subfunções. Então, pegando aqui uma delas, vamos pegar aqui, por exemplo, a parte de Report Analytics e Dashboard. Vamos ver se dá para enxergar aqui no Zoom. Bem difícil, né? Mas vamos lá. Serviço de informação e divulgação. Vou até sair do modo de apresentação para poder mostrar o quadro aqui de uma forma mais fácil, que aí eu consigo dar um zoom de uma forma mais adequada. Então aqui, ó, no Report Analytics Dashboard, eu tenho serviço de informação, divulgação, relatórios online pré-formatados, relatórios esquedulados, programados, que são gerados geralmente em batch e depois enviados em algum mecanismo, e-mail, mecanismos de comunicação instantânea quaisquer, relatórios de auditoria de acesso e compliance de processo. Então, será que tem alguém que não deveria ter acesso a um dado que está acessando o dado naquele momento? Muito comum acontecer problemas de acesso a dados durante férias de funcionário, transferência de funcionário entre departamentos, e aí o pessoal não revoga direitos quando ele migra para outro departamento funcional. Né? Recursos de manipulação básica de tabelas, metadados e análise. Então, dentro de Report Analytics Dashboard, ele quebra aqui relatórios diferentes para objetivos diferentes de uso. E a sua aplicação de software tem que prover esses relatórios. Então, nesse painel do TOGAF, a gente vê então as principais funcionalidades que uma solução de BI Analytics deve oferecer para a companhia. Então, se você seguir esse mapa e conseguir cobrir todo esse mapa dentro da tua aplicação de software, você possivelmente vai estar entregando uma excelente solução de gestão de dados para a sua organização. E na perspectiva de tecnologia, que é a última camada de arquitetura, de desenho de arquitetura, a gente tem os componentes de infraestrutura, e esse material aqui eu desenvolvi, o TOGAF 10 não traz isso pronto, então eu desenvolvi aqui uma proposta exclusiva, tá? Da minha perspectiva, das minhas ideias, de como estruturar
a questão de infraestrutura tecnológica, né, como desenhar infraestrutura tecnológica para atender às soluções de BI Analytics. Então, eu coloquei aqui uma camada funcional de infraestrutura de comunicação de dados, trabalhando conectividade, a parte de empacotamento de transmissão, criptografia, compressão de dados, verificação e validação dos dados transmitidos. Vou ter que ter também uma infraestrutura, ou seja, tem que ter hardware para rodar isso tudo aqui. E essas funções estão previstas na camada anterior, que é a camada de aplicação de sistema. Aqui eu tenho a infraestrutura para a parte de armazenamento. Então, eu separei aqui as infraestrutura para a parte transacional, sistemas transacionais de operação de rotina da empresa, separando os ambientes de desenvolvimento de novas soluções dos ambientes produtivos. Porque no ambiente de desenvolvimento eu tenho que ter espaço para quem está construindo a aplicação, né, sujando os bancos de dados com uma série de testes, para os testes finais, homologação com o usuário final e aí o ambiente definitivo. Isso para sistemas em desenvolvimento, separados dos ambientes legados da empresa, que são sistemas em uso. Na parte de transporte de dados, né, comunicação, eu separei aqui uma proposta de ter áreas de staging, área de passagem de comunicação de dados, filtragem de dados, uma área de qualificação dos dados, complementação, correção, seleção, né, limpeza, e uma área para os dados qualificados para você fazer ingestão nos seus sistemas de informação gerenciais. Aí uma área para os sistemas gerenciais, né? E aí eu tenho uma área para data warehouse, para os dados transacionais, numa camada de consulta aqui de dados abertos, né, de sistemas, uma ODS, para que você possa aí acessar os dados em formato relacional, mantendo o padrão que veio do transacional, só que uma camada de consulta numa infraestrutura separada do transacional do dia a dia da empresa, para que você não onere os computadores que estão cuidando do dia a dia da empresa, de vender, distribuir, entregar produtos, né, gerir cliente, você separar as consultas gerenciais dessa camada para que você possa gerar relatórios, dashboards, etc., sem atrapalhar a performance dos sistemas transacionais do dia a dia da empresa. Então, aqui ficou na parte de ambiente de infraestrutura gerencial, o Data Warehouse, a ODS, que são as consultas transacionais, e a parte preditiva, né, a parte de banco de dados oriundos aí dos sistemas de Business Intelligence, principalmente, né, aqui no caso dos preditivos, a parte de Science. Então, aqueles dados que já estão processados por uma ciência de dados, por uma inteligência artificial, ou seja, dados que sofreram uma grande transformação robotizada, né, mecanizada. E aí a parte de Data Lake também, eu separei aqui numa outra camada, onde eu estou rodando meu Big Data, tá bem? Então eu tenho aqui dados estruturados de fontes externas, dados não estruturados que vieram de fontes externas da minha empresa e os dados de fonte interna da minha empresa estruturados e não estruturados. E uma área aqui de infraestrutura de segurança, com firewall, gestão de intrusão, né? Detecção de intrusão, backup e restore, log supervisório do uso do ambiente informacional, guarda de mídias externas, a parte de equipamentos para transporte de mídias e proteção durante o transporte, a parte de controle de autorização, Authority Management, que a gente tem em cima das aplicações também tem um espaço para guarda dessa informação de autorização devidamente protegida, log de rastreabilidade, de cópias de dados que foram registradas e toda a parte de trilha de auditoria. Então, essa parte de infraestrutura é uma proposta minha, com base na minha experiência em trabalhar com sistemas de informação para tomada de decisão. Então, bom, isso não está no TOGAF 10, e aí fica como sugestão para você organizar a sua tecnologia e a gestão da sua infraestrutura de tecnologia na sua empresa. Para cumprir com tudo isso que foi falado dentro do TOGAF, você vai ter que organizar a sua equipe de TI e distribuir esses papéis. E dentro das equipes de negócio também no que se refere à camada de negócio. Tem pessoas que vão te ajudar a implementar e sustentar todas essas soluções informacionais dentro da sua organização. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude
no desenvolvimento das suas atividades de projetos ligados a Science, BI, warehousing de dados, análise de dados, mineração de dados, tá bem? Até um próximo vídeo. Obrigado pela audiência.